E hoje, o que é que eu tenho para vocês? Esquemas e expedientes. E o que é isto? Isto é uma maneira elegante de dizer que somos todos uns Vale Azevedos em potência. Sim, ouviram bem. Todos. Vou generalizar já. Quem de nós nunca disse isto fica a 300, mas se não quiser fatura posso fazer um descontinho? Hã? E quem é que nunca? Quem nunca meteu no CV domínio da língua espanhola só porque decorou aquela parte do Súbel de uma música da Ana Malhoa? Pá, e honestamente, quem é que nunca disse mas ela parecia ter mais de 18 anos, senhor doutor juiz? Pois é, somos todos uns vigaristas. Resumindo, o programa de hoje é dedicado à frase que mais ouvi da minha mãe. Anda meio mundo a enganar meio mundo. Essa aí, outra vez bêbada uma segunda-feira. Mas isso não é para debater hoje. Claro que isto pode ser apenas a minha percepção e a da minha mãe. Sendo assim, hoje vamos ver se isto é verdade. Estará mesmo intrincado na natureza humana o desejo ou a necessidade de enganar o próximo? Pá, sim. Sim, a resposta é sim. Podemos andar aqui com paninhos quentes, dizer que não somos todos iguais, que há gente honesta no mundo, mas a verdade é que até a Madre Teresa aceitou milhões de ditadores genocidas e de banqueiros presos por fraude fiscal e nem assim fez o buço. A realidade é que desde sempre o homem tentou levar vantagem sobre o seu semelhante para proveito próprio ou para vincar a sua própria superioridade. Escolham. Desde operações complexas como esquemas em pirâmide, até à mais banal trafolhice de criar mails falsos para ter Netflix à borla, passando pelo arroz de polvo feito com pota, a nossa espécie não é de fiar. E se não acreditam, vamos ver alguns dos esquemas mais rocambolescos que já criámos. Começando logo, vamos começar em grande. Vamos começar em grande, ok? E quem respondeu Illuminati falhou. Vamos começar com os esquemas Ponzi e os esquemas em pirâmide, dois esquemas bastante parecidos, em que para gerarem riqueza precisam de grandes quantidades de vítimas, vulgo idiotas, que pensam que vão comprar um McLaren a vender tupperwares aos amigos. Mas vamos falar dos esquemas Ponzi. Tudo começou em 1882, onde da Itália nascia Carlo Ponzi, um vigarista profissional que nos anos 20 se mudou para os Estados Unidos. E sim, eu sei que isto está um bocado de algodão aqui nas bochechas de ser um filme sobre a máfia. Ora, o que é que o Ponzi fez? O que ele fez foi começar um esquema fraudulento, onde agia como intermediário do dinheiro supostamente transferido para a Itália por outros imigrantes italianos. O esquema em si, este esquema é muito simples. Ponzi prometia 50% do investimento a 45 dias e tudo o que fazia era pagar aos primeiros investidores com o dinheiro de segundos e assim sucessivamente. Ou seja, ele nunca chegava realmente a investir. Mais ou menos o que fazem aqueles gajos que pedem um empréstimo à Cofidis, sabem? Para pagar o cartão de crédito da Weezink, que por sua vez já tinha sido usado para pagar a dívida do iPhone, que compraram a 15 prestações quando só tinham 10 euros na conta. Só que o Ponzi fazia isso com o dinheiro dos outros. Percebem? Pouco patriótico, eu sei, mas extraordinariamente lucrativo. Ponzi roubou um total de 20 milhões de dólares num ato que definiu até hoje todos os esquemas idênticos como um esquema Ponzi. O mais famoso de Bernie Madoff, em 2008, que se encontra preso por uma burla superior a 50 mil milhões de dólares. Muita gente confunde o esquema Ponzi com os esquemas em pirâmide, mas há aqui diferenças. Vejam. Um esquema de pirâmide é um esquema fraudulento de produção de dinheiro baseado no recrutamento de um número crescente de investidores e que funciona na base de promessa de pagamentos e progressão de carreira desde que angariem novos investidores para a empresa. O promotor inicial recruta investidores que, por sua vez, recrutam mais investidores e assim sucessivamente. À medida que o recrutamento se multiplica, este torna-se mais difícil, chegando rapidamente a ser impossível, impedindo a maioria dos investidores de obter lucro, acabando inclusivamente muitas vezes em prejuízo. Como tal, não é fácil manter um esquema de pirâmide que dure muito tempo e muitos tornam-se insustentáveis ou, em muitos casos, ilegais. Como é que sabemos que estamos perante um esquema de pirâmide? Se os teus lucros vêm das pessoas que tu recrutas e do dinheiro que injetam na empresa e não da venda de produtos a consumidores, e se és obrigado a comprar grandes quantidades de produtos, inclusivamente muitos que não precisas, só para manteres a tua posição na empresa, sorri. Apesar de não estares na maia, estás num esquema em pirâmide. Herbalife, Avon ou Forex, por exemplo, são algumas das empresas ligadas a esquemas de pirâmide. E seja qual for a empresa ou o produto, isto começa sempre da mesma maneira, com promessas de dinheiro fácil e rápido. Infelizmente, também acaba sempre da mesma maneira,
com um telefonema para um primo em terceiro grau, a saber se ele está interessado a comprar 3 jarros de batido de algas, porque o sushi é um mercado em expansão e também porque já não tens espaço em casa para guardares inventário. E se no caso da Herbalife e da Avon, pelo menos ainda existe aqui um produto físico para vender, no caso da Forex nem isso. Tu o que é que esta malta da Forex vende? Lifestyle. Que ricos meninos. Basicamente, o que eles fazem é vender a miúdos, já de si não muito espertos, o sonho que é poder ser milionário sem estudar, trabalhar ou fazer o que quer que seja. Só precisas do Wi-Fi e um Huawei e dos cursos sobre Forex que a empresa dá. E de pagares as mensalidades da empresa que dá os cursos. E de trazeres os teus amigos para serem enganados como tu. E depois os teus familiares. E depois pessoas aleatórias na rua. E depois, quando não houver mais ninguém, é voltar à caixa do Pingo Doce, que lá também se está bem. E de grandes esquemas, perpetrados por grandes vigaristas, alojados em grandes escritórios, ou com fotos tiradas em grandes escritórios antes de aparecer o dono dos mesmos, passamos para esquemas feitos a partir de uma cave com internet. Catfishing. O esquema dos millennials. Para os nossos espectadores mais velhos ou residentes em Santo António dos Cavaleiros, catfishing é um tipo de atividade enganosa onde uma pessoa cria uma identidade falsa nas redes sociais em busca de atenção, em busca de romance ou de vender um carro com um motor fodido a um cigano. Muitas vezes o catfishing tem o objetivo de seduzir pessoas frágeis e emocionalmente instáveis com o objetivo de lhes extorquir dinheiro. Imaginem o Capitão Robbie com um modem. Outras vezes, a ideia é usurpar a identidade de outra pessoa com o melhor aspecto físico. E eu sei que dizem que a beleza é cultural, mas vamos ser sinceros aqui. A partir dos 140 quilos, há pessoas que têm noção de que já só são atraentes para um grupo de canibais que fez o jejum do Ramadão. Catfishing é uma daquelas coisas que nasceu com as redes sociais. Ou seja, é relativamente recente. E como nós aqui no Prisma queremos saber do vosso bem-estar, aqui ficam 5 sinais para não caírem num esquema de catfish. 1. A relação move-se muito rapidamente. Se o contacto começou há 8 semanas e ele já te fala em casar, ou estão os dois no Big Brother, ou há uma hipótese grande de ires ao engano. 2. Está sempre indisponível para se encontrar. Se cada vez que tentas marcar um encontro, ela te diz que não pode porque tem que ir à Roménia apanhar cavalos selvagens da parte da manhã e depois vai 5 meses para a Palestina resolver lá aquilo de Gaza, desconfia. É muito provável que estejas a fazer sexting com um desempregado que vive na garagem de um primo. 3. As suas redes sociais parecem suspeitas. Recente data de criação de perfil, poucos seguidores, fotos suspeitas, comentários de bots. Eu sei, vocês estão a pensar, mano, isto é uma conta do Chega, mas às vezes pode apenas ser um tarado sexual que te vira. 4. Pedem dinheiro, que pode ser para coisas pequenas como o custo mensal do telemóvel e usam a desculpa que querem continuar a falar convosco. Deixem-me explicar-vos em que situações devem carregar o telefone de uma pessoa, se forem vossos filhos e menores de idade. 5. Parecem demasiado bons para ser verdade. Se não tens uma perna, usas cabelo à tigela e os teus dentes estão mais amarelos que um copo de Sunquick, o mais certo é aquela latina de 22 anos e olhos verdes com quem passas o dia a falar, seja uma mulher de 50 presa a uma cadeira de rodas há 10. E não há problema nenhum. Uma mulher numa cadeira de rodas, a relação até pode avançar mais rápido. Uma questão de apanhares uma descida. Na verdade, catfishing não é ilegal. Até porque é difícil perceber quem é o criminoso aqui. A gorda que enganou o gajo ou o gajo que acredita que está a falar com a Sara Sampaio. Porra, até o pai da Sara Sampaio às vezes fica espantado, está a falar com uma toira daquelas e tu achas que... Continuando, ligados à net, temos também esquemas com compras online. Sim, quando os vossos pais dizem eu não confio nessas coisas das internets, nem sempre é porque carregaram naqueles pop-ups do divorciado em Mãe Martins, quer companhia, à espera de uma tarde bem passada e acabar o dia a levar o portátil ao PC Clinic. A geração mais velha evita comprar online porque tem medo. Esta é a verdade. Todos eles acham que os dados do cartão vão ser capturados por uma rede de tráfico de órgãos na Tunísia. Esta é a verdade. Ora, isto até tem alguma razão de ser. Não tanto o roubo de cartões, já que hoje em dia temos plataformas como PayPal, Google Pay ou Shopify, que codificam os nossos dados do cartão de forma a que ninguém tenha acesso a eles, mas porque os esquemas que nas compras continuam, não só de outra maneira, porque há esquemas em todo lado e de todas as maneiras, e se há coisa que nós percebemos, é que os vigaristas são como todos os bons jogadores. Eles adaptam-se rápido.
E que esquemas são estes? Perguntam vocês, já com o carrinho de compras cheio de drones que encontraram a 3 euros num site escrito em cirílico. Bom, um exemplo de um esquema, e há que saber dar aqui crédito, quando o crédito é merecido, são sites como wish.com e outros semelhantes, em que podemos comprar um lindo skate pelo pequeno preço de 6 euros. Vejam este skate no ecrã, ok? Uau, um skate de madeira, para sacar grandes óleos, podes levar para um half-pipe, 6 euros. Isto parece um grande negócio, isto é incrível. Isto é absolutamente incrível. Só 6 euros. Isto até parece bom demais para ser verdade, não é? E é aqui é que está. Esta é uma das ideias-chave do programa de hoje. Se parece demasiado bom para ser verdade, é porque é demasiado bom para ser verdade. Porque nós fomos comprar este skate. Nós fomos comprar isto. Não só porque levamos a sério as nossas investigações, mas também porque tenho uma boa zona ao pé de casa e podia meter a compra disto nas despesas de produção. Quando eu disse que éramos todos vigaristas, não estava a mentir, ok? Foi isto que nós recebemos. É um skate, de facto, ok? Isto é um skate. Mas é um skate para quem? É um skate para a Barbie, não é? Isto é um skate para os dedos. E isto é completamente legal. E genial! Porque não há nada que possamos dizer. Eles mostraram a foto correta, descreveram o produto de maneira correta e pediram o valor correto. Simplesmente esqueceram-se de meter as medidas e jogaram com a perspectiva da foto. Nós é que fomos umas bestas ambiciosas. Nós é que acreditámos que íamos fazer um grande negócio e íamos enganar os chineses a comprar um skate por 6 euros. É uma fraude? Mais ou menos. É um esquema? Sem dúvida. Merecemos isto? Se nós achamos que podemos comprar um skate por 6 euros, e isto é um bom negócio e não há nada shady aqui, merecemos. Nós merecemos ser enganados. Deixando a internet e viajando até ao passado, sem um DeLorean ou sem apanhar Parkinson, temos um dos meus esquemas favoritos. Até porque a minha mãe já caiu nele e eu sou um nostálgico. O modelo de time sharing. O que é isso? Perguntam os mais pequenos, cuja a única coisa que partilham nas férias é a prima de Almeirim. O time sharing foi a maneira que a classe média baixa arranjou para ter uma casa de férias e fingir que é rica antes de existirem produtos da Apple. Como é que isto funciona? Um mânfio compra uma casa ou um apartamento, ou o andar de um hotel, e por um preço simbólico vende ao elemento da classe trabalhadora o direito de ocupação desse imóvel. Para férias, seja para o que for, durante um determinado período de tempo que nunca é muito extenso. Basicamente, é o namoro de verão com uma estrangeira que veio de férias para a província, mas sem teres um filho chamado Patrick daí a um ano. É aquele esquema dos imigras. Sabe aqueles imigras que alugavam um carro vermelho, aquele Mercedes vermelho para trazer assim fãs nas férias de verão? Por momentos, eles sentiam que aquilo era deles, as pessoas pensavam que era deles e durante 15 dias era um artista sedutor bem-sucedido em vez de um ajudante mecânico de Toulouse. E como é que esta malta do time sharing faz dinheiro? Através de taxas de administração que metem em cima do valor da compra. Taxas essas que geralmente são cobradas por uma rede hoteleira e também através das taxas anuais de manutenção dessa propriedade que vão cobrando aos clientes. Taxas de manutenção. Mas isso é preciso? Perguntam vocês. É preciso. É preciso. Porque estás a dividir, imagina, divides a mesma casa com 360 famílias do interior e mais não sei quantos solteiros que não levam famílias, mas levam strippers. Ao fim do primeiro ano, a casa envelhece pior do que as piadas com o Fernando Mendes por ser gordo. O time-sharing em si não é um esquema, mas atrai muitas empresas que são falsas, outras que funcionam de forma fraudulenta e ainda outras que usam práticas abusivas. A principal delas tem a ver com a utilização de técnicas agressivas de venda e marketing que submetem o consumidor a uma situação de pressão psicológica. Sabem aquele batalhão de perguntas que têm de responder quando conhecem o pai da namorada? É com este tipo de pressão que as vítimas do marketing destas empresas têm de lidar. E, novamente, sem a parte divertida no fim. E se acham que isso hoje em dia é normal, nos anos 80 não era. É o facto de estarem a ser utilizadas técnicas psicologicamente muito, eticamente reprováveis, porque acabam por condicionar o consumidor e obrigam-no a assinar um contrato, sem se constrangir a assinar um contrato, que no fundo não está consciente do que está a assinar. Outra prática ilícita e abusiva que esta malta tinha e tem ainda hoje é a insistência e a propagação de publicidade com informações falsas ou repletas de omissões, feitas por agentes contratados ou apenas para o efeito de venda em massa. Em todos os estabelecimentos, em todos os locais,
por onde passavam, com jovens que os assediavam e que os constantemente forçavam a terem que responder a inquérito, etc. Em algumas zonas do país, o caso chegou a ser tão grave que obrigou as autoridades a reagir. O Governo Civil de Setúbal seguiu o exemplo do Governo Civil de Faro. Lançou um edital e agora a atividade dos vendedores não pode ser exercida na via pública ou em quaisquer locais de livre acesso público. Mas ok, isto era os anos 80, já ninguém compra férias assim, não é? Enganam-se. Hoje em dia o conceito evoluiu. Pior ainda, isto evoluiu e existem resorts time-sharing detidos por marcas como a Disney, Hilton, Marriott ou Shell. Por isso, se forem abordados por uma destas empresas, considerem-se avisados. Ou não. Até porque se fizerem as contas, se calhar gastei mais dinheiro em motéis. Bom, no que toca a esquemas absurdos que enganaram milhões de pessoas em todo o mundo, há um que até hoje me faz rir. A Power Balance. Pois é, meus meninos. Decorria o ano 2006, quando um grupo de pessoas com grande sentido de humor e poucos escrúpulos decidiram testar os limites da estupidez humana. Como? Convencendo grande parte da população de que uma pulseira de silicone com 2 autocolantes holográficos melhorava a resistência, a flexibilidade e a força de quem a usasse. E pagasse 35 €, que era o preço desta pulseira da Nossa Senhora do Bonfim Gourmet. E esta merda resultou, desde famosos como Shaquille O'Neal, até ao ponta de lança do Amora, que já tinha 38 anos, mas ainda acreditava que ia marcar o gol da vitória na Champions, todos compraram, todos usaram esta pulseira. E porquê? Porque a Power Balance foi desenvolvida por um cientista da NASA e consiste num holograma quântico feito a uma frequência que entra em contacto com o campo energético do nosso corpo, aumentando assim a eficiência dos sistemas físicos e orgânicos do corpo. Isto parece que acabei de inventar, não é? E de facto isto é inventado, mas não por mim. Isto era mesmo o que diziam os criadores da pulseira. NASA, holograma quântico, eficiência dos sistemas físicos. Isto nem sequer é ciência. Isto é o argumento dos Avengers. Ainda por cima, sem a parte boa, ver a Scarlett Johansson de fato justo. Em 2010, toda esta farsa foi o quê? Desmascarada, obviamente. E a empresa foi obrigada a emitir um comunicado em que não só confirmava que tudo não passava de um esquema, mas também que se comprometia a devolver o dinheiro a quem comprou a pulseira e se sentiu defraudado. O problema é que, ouçam isto, apesar de todas as provas e apesar da confissão, nem todos os consumidores ficaram convencidos e nem todos pediram a devolução do dinheiro, porque para eles a pulseira resultou. Os médicos e psicólogos chamam-lhe efeito placebo. Já eu prefiro chamar-lhe efeito corno manso. Sim, porque quem é que continua a acreditar que uma guita no pulso dá força para correr mais 5 minutos, mesmo depois de tudo ter sido revelado, só pode ser o mesmo tipo de gajo que apanha a mulher na cama com o eletricista. Ela diz, não é o que estás a pensar, eu posso explicar. E ele senta-se para ouvir a explicação e ainda acaba a mudar as lâmpadas da sala com o novo amigo. Foste enganado? Sim, mas sinceramente, foda-se, se mereces. Já se depararam com uma brochura destas? Uma destas no correio? Já encontraram uma destas meninas no correio? Há anos que a DECO alerta para excursões de autocarro organizadas a destinos próximos com preços anormalmente baixos e todos nós já vimos uma tia ou uma avó a dizer que comprou uma viagem de 3 dias a Barcelona por 13 €. O que muitas vezes essas tias não contam é que as dormidas foram em pensões de 1 estrela. Metade desses 3 dias são passados dentro de um autocarro Resende e o único presunto que vão experimentar é o do reformado sentado atrás que decidiu esticar as pernas em cima do banco. Mas o pior destas viagens não é serem o roteiro pelos locais com pior cotação no TripAdvisor. O lado negro é outro. Estas viagens escondem sessões de vendas que podem transformar um momento de suposto lazer, de suposta descontração, num tormento e em despesas extra. As pessoas pensam, as viagens são tão baratas, eles são tão porreiros, temos de lhes comprar alguma coisa. O problema é que essa coisa não são caramelos de Badajoz, mas sim um jogo de pneus para a neve e um colchão ortopédico no valor de 3 viagens à Polinésia Francesa. E acreditem, algumas empresas têm uma técnica de vendas tão agressiva, tão desleal, que muitas pessoas só queriam ver a Sagrada Família por 20 paus, chegam a Lisboa com uma dívida a 7LM. E o pior é que quando estas pessoas percebem o erro e tentam usar a cláusula de cancelamento da compra, válida por 14 dias, a maioria destas empresas dá ghost e desaparecem como por magia. Nunca mais atendem o telefone. Uma vez que as vítimas-alvo para este esquema normalmente são reformados e pessoas sozinhas, facilmente se percebe que elas não têm meios para se defender.
Por isso, da próxima vez que a tua mãe, tia ou avó te falar em viajar por 20 euros, explica-lhe que, a não ser que esteja a falar de rachar uma pedra de MD, se deixe estar quieta no lar. De pessoas antigas, vamos para esquemas mais antigos. Esquemas antigos que conhecemos, as pequenas farsas, sabe? Aqueles esquemas mesmo lá atrás, as burlas menores, o já conhecido conto do vigário. Já dizia o brasileiro Vicente Reis que o conto do vigário é um laço armado com a habilidade à boa fé do próximo ambicioso. Esta frase é maravilhosa. É o caso em que os espertos se fazem de tolos e o tolo quer ser esperto. Esta frase é chave. Se não quiserem ser enganados, o melhor que têm a fazer é não quererem ser espertos. Perceberam? Mais uma vez, se uma coisa parece boa demais para ser verdade, provavelmente é mentira. Todos nós já fomos ou conhecemos alguém que já foi enganado num conto do vigário. E se precisássemos de mais provas para termos mesmo a certeza de que estamos rodeados de esquemas e de expedientes, aqui temos uma que vem do mais improvável mundo possível. O mundo da literatura. Eu estou a falar das Vanity Publishers, as editoras vaidade. E o que é isto? São editoras em que os autores pagam para ter os seus livros publicados. Até nisto, os intelectuais têm a mania. Um gajo normal, quando é vaidoso, cabelo em dia, um bom kit, sapato italiano. Um intelectual, quando é vaidoso, paga para publicar o seu romance histórico passado em Sintra só porque em 89 comeu uma gaja na Praia das Maçãs. Sim, porque estas editoras não têm critérios. Não há avaliação da obra, não há anotações do publisher, não há sequer correção ortográfica. Quê? O dinheiro já entrou na conta? Siga para a gráfica, só corrige erros quem os faz. Mas isso assim não parece nenhum esquema, Rui. As pessoas pagam e têm o que queriam. Certo. Até aqui não há, parece que não há, não é? Mal nenhum, parece que não há mal nenhum. O problema é que estas editoras não se ficam só por massajar o ego, a malta que acha que ter gola alta e um bigode faz deles escritores. O problema é que estas editoras também se aproveitam do sonho de pessoas que querem de facto ter uma carreira na escrita, vendendo-lhes uma realidade, que não existe. O esquema aqui é simples. Tu és um escritor e mandaste um manuscrito para várias editoras. A maioria recusou, porque o livro é um conjunto de contos escritos na primeira pessoa, na perspectiva de um pisa-papéis. 2 mandaram anotações a dizer que gostam da ideia, mas que preferiam que o livro não fosse escrito a lápis de cor, por exemplo. E depois aparece uma editora Vanity que manda um e-mail a dizer que o livro não só interessa, como também já é um sério candidato ao Nobel da Literatura. Tu és o próximo Hemingway. Estamos prontos para lançar já. Agora, isto vai custar 2.000 euros, mas tu depois ficas com 200 livros para vender, vendes isso por ti e recuperas logo o dinheiro. Nem queremos percentagem desses livros. Fácil, ok? Fica fácil, ficam para ti. Livrarias? Quais é que vai estar? Vai estar naquela ali, sabes, aquela rotunda. Vamos pôr nessa. E publicidade. Gritamos na janela do escritório, sabes que isso passa a palavra, é o que bate mais. Está fechado, gênio? Tá? Vamos fazer história, pequeno Saramago. E é assim. É assim que algumas editoras lançam mais de 1.500 livros por ano. Se encontrarem mais de 15 à venda, pago-vos um jantar. De lixo literário passamos para lixo visual. Televisão. O ano é 2000. O início do novo milénio. Os Limp Bizkit estão no auge. O Sporting lidera o campeonato. E as madeixas louras estão na moda. Ou seja, estava a ser um ano estranho para caralho. E ia ficar pior. Porque é em janeiro de 2000 que a SIC decide que liderar as audiências de forma incontestável é giro, mas não o suficiente. Lindo mesmo era enganar os espectadores e ao mesmo tempo esmagar todos os seus concorrentes. E é assim que nasce o DOT. E o que era o DOT? Foda-se. O DOT era um pedaço de cartão circular que era oferecido em vários estabelecimentos comerciais, dependendo do valor da compra, no McDonald's, no Modelo, Vorten, BP. Depois de termos o DOT, a TV+ anunciava semanalmente que programas da SIC iam ativar o DOT. E nós tínhamos que colar o DOT na nossa televisão, em cima de um pontinho vermelho que aparecia no canto superior direito. E tínhamos que ver os programas todos sem nunca mudar de canal, nem nos intervalos, porque se mudávamos, o DOT ficava estragado. No final do programa, isto é real, ok? No final do programa que estávamos a ver, retirava-se o DOT da televisão, colava-se num folheto e ia-se pôr o folheto numas caixas que estavam onde? Na BP, no McDonald's, na Vorten e no Modelo. Para que tanto trabalho, perguntam vocês? Para ganhar prémios maravilhosos como só a TV portuguesa sabe dar. Eu sei que isto dito assim parece um esquema tão óbvio
que até dá a ideia que estou a inventar isto, não é? Mas eu não estou. Há milhares de dotes à sua espera no McDonald's. Um dote no McMenu, 2 dotes no Super ou Mega McMenu. Depois de o ativar no ecrã da SIC, traga-o de volta ao McDonald's e coloque-o nestas caixinhas. Quantos mais dotes ativar, mais hipóteses tem de ganhar. De segunda a sexta-feira, um automóvel uma e Gilera 50 pontos de Typhoon, combustível envelheceu BP. mesmo mal. Diariamente uma Gilera Typhoon, Mesmo uma consola mal. Nintendo 64 e com a Air France, uma viagem Space à Disneyland de Paris. Neste momento, eu sei o que é que vocês estão a pensar. Eu sei exatamente. Mas como é que o Dot sabia se alguém mudava de canal durante o programa? Por telepatia. O Dot conseguia ler mentes e transmitir os pensamentos a um computador central que estava na SIC e guardava as informações todas. Estou a inventar, mas só porque a explicação real é ainda mais ridícula. Então, esta é a explicação oficial. Então, o Dot sabia que nós mudávamos de canal porque aquele ponto vermelho passava uma luz que mudava a cor de uma película fotossensível que estava dentro do Dot e cada programa mudava a cor de uma forma específica. Se mudássemos de canal, a cor já não ficava do mesmo programa, percebem? Depois, na SIC, alguém ia ver Dot a Dot, os que estavam bons ou os maus, e só os bons é que iam a sorteio. Ora, estes gajos não só convenceram a população toda do país que havia alguém na SIC a abrir 5 milhões de dotes para ver de que cor é que estava dentro o Pantone, batia, ali fechado numa sala. Ah, malandro, mudaste de canal, esta Gilera já não levas. Como nos queriam também convencer que televisões como esta, daquelas aqui ainda dava para meter naprons e molduras com fotos da família de férias na Praia de Mira, tinham a tecnologia necessária para passar informação codificada. Pá, isto já não é um esquema, isto é hipnotismo coletivo. Quem se deparou com isto agora, quem não sabia, e está a pensar, será que as pessoas há uns anos eram todas estúpidas? Não tem problema, porque as pessoas que se lembram neste momento estão a pensar, nós éramos mesmo estúpidos. Neste maravilhoso mundo de sonhos e verdade, que é a televisão, ainda temos as linhas de valor acrescentado. Um dos esquemas mais rentáveis dos últimos anos. Primeiro, porque apesar de tudo é legal. Segundo, porque é publicitado de forma exagerada nas televisões e ainda ajuda a ocupar tempo de grelha. Sabem? Quando as opções para aquele horário são a repetição daqueles filmes ou do cão faz o afundanço decisivo no jogo de basquete, ou 3 horas de cantores pimba em cima de um trator em Alviveja, que eles têm estas duas decisões. Pronto, a maior parte das televisões escolheram os cantores do trator. O que numa primeira impressão seria o mesmo que tentar consertar uma fuga no esgoto com um saco de estrume, acabou por tornar-se um esquema para sacar dinheiro a espectadores, curiosamente, com um gosto que devia estar no esgoto. Seja porque estamos de ressaca e o comando está longe, seja porque estamos gansados e o comando está longe, seja porque fomos ao lar sacar a reforma ao nosso avô e o comando está longe, todos nós já vimos, pelo menos uma vez na vida, um daqueles programas da manhã ou da tarde. Portanto, todos nós sabemos do que é que eu estou aqui a falar. Daqueles números 760 que todos os apresentadores juram que te vão dar o dinheiro que tu precisas para pagar as tuas contas, para comprar uma casa com piscina, dar a volta ao mundo, acabar com a fome em África, apesar dos prémios serem 5.000 euros em cartão Continente e uma foto autografada do 15 de Portugal. A verdade é que estas linhas já fizeram milhões para os canais de televisão. Só em 2013, a TVI e a SIC fizeram juntas 78 milhões de euros. Imaginem! Isto dava para recomprar o João Félix e ainda sobrava dinheiro para um central. Hoje, apesar de já não renderem tanto, ainda conseguem atingir lucros de perto de 10 milhões. Ou seja, dá para um lateral argentino. E só não rendem tanto porque, devido à quantidade de queixas à ERC, as TVs tiveram de regular o jogo e o tempo dedicado à promoção do mesmo. Sim, porque antes de ser regulamentado, chegámos a ter programas de 2 horas em que 70% do tempo era dedicado a apelar aos espectadores para ligarem e ganharem o jackpot de milhares, que resolvia todos os problemas, desde que esses problemas fossem a falta de produtos da secção de frescos da marca Pulgar. O que é que nós temos aqui então? Temos, portanto, jogo anunciado na TV, apresentadores que são confiáveis e ídolos dos espectadores a fazerem pressão para os espectadores arriscarem no jogo, prémios que não são bem o que nos dizem e publicidade enganosa. É difícil ficar mais manhoso, não é? É, mas não é impossível. É que, para além de tudo isto, este tipo de programas publicita as linhas de valor acrescentado, tem como target a população mais idosa e com menos escolaridade, logo,
O que este tipo de concurso faz é basicamente o mesmo que fazem todos os tipos que vão às aldeias trocar dinheiro a velhos, mas sem gastar gasolina. Sabem o que é que eu vos digo? Saudades dos tempos, quando ligávamos para linhas de valor acrescentado, ouvíamos uma Vanessa a gemer. Gastávamos o mesmo dinheiro, mas pelo menos um gajo ainda se vinha quando estava a ser fedido. Por hoje é tudo. Virtual annihilation.